Bom dia a todos e todas, meu nome é Edson Lima de Oliveira e vou falar sobre o tema técnicas de feedback. Primeiro, mas qual o significado de feedback? Já ouviram ou disseram a frase, me dá um feedback? Esta expressão se tornou tão corriqueira em nosso cotidiano que fica difícil acreditar que a palavra não é originária de nosso vocabulário. De fato, feedback é um vocábulo originário da língua inglesa, que significa opinião, retorno, avaliação ou comentário. O termo também pode ser entendido basicamente como a ação de analisar e destacar resultados, positivos ou negativos de alguém, mas vale citar que esse retorno precisa ser construtivo, mesmo que seja algo ruim a ser destacado. Feedback pessoal versus feedback profissional. O primeiro, o feedback pessoal, permite que o líder ou colaborador veja a reação da pessoa avaliada no mesmo momento, possibilitando o esclarecimento de dúvidas. É um tipo de feedback bastante vantajoso, porque evita mal-entendidos. Também cabe dizer que, como o nome sugere, é uma avaliação individualizada. Segundo, feedback profissional é uma resposta dada a um profissional com o intuito de estimulá-lo. Uma avaliação que pode ser positiva, construtiva ou negativa. Essa ferramenta é eficiente por permitir que a comunicação flua melhor dentro do ambiente corporativo. Mas quais são os tipos de feedback? Os tipos de feedback podem ser divididos em positivo, negativo e construtivo. O primeiro, o feedback positivo, é o reconhecimento de um trabalho bem feito. Porém, é importante ressaltar que o feedback positivo não deve se voltar apenas ao resultado, e sim exaltar também o processo. Já o feedback negativo é um retorno difícil de ser dado, mas mesmo o retorno negativo é de grande importância. Este feedback é imprescindível para ser aplicado aos colaboradores e equipes que não atingem suas metas ou objetivos, ou quando têm atitudes fora do esperado. Terceiro, o feedback construtivo se parece com o positivo, à medida que reconhece o bom desempenho, todavia não deixa de trazer elementos do negativo, pois identifica oportunidades de melhoria. Técnicas de feedback. As técnicas de feedback podem ser divididas em 3 tipos: SCI, sanduíche e 360 graus. A primeira, SCI. A primeira das principais técnicas de feedback é a SCI. A sigla corresponde às palavras situação, comportamento e impacto. E é exatamente baseado nesses 3 que esse retorno acontece. O feedback é estruturado da seguinte maneira. Primeiro, observa-se um comportamento para dar o feedback. Segundo, este estava inserido em alguma situação. Terceiro, qual o impacto causado desta ação no momento analisado? É importante que ao realizar o feedback SCI, se comprove o que está sendo falado. O motivo que está sendo analisado, um comportamento em um dado momento, ou seja, ele pode não ser tão recorrente da pessoa. Por exemplo, Marcelo trabalha no atendimento ao cliente da empresa X e foi grosseiro com uma cliente. Marcela, que é a coordenadora do time de atendimento, viu a situação e no dia seguinte chamou Marcelo para oferecer um feedback SCI sobre o ocorrido. Segundo,
Já o feedback sanduíche, a técnica sanduíche é simples de ser entendida. Imagine um sanduíche, onde tem o pão, no meio o queijo e novamente mais um pão. O primeiro pão é o feedback positivo. No meio entra o construtivo para selar. O outro retorno positivo. Essa técnica, mesmo que famosa, possui alguns riscos de eficácia. Entre os motivos podemos citar dois. Primeiro, a quebra de expectativa. Segundo, a confusão. Portanto, antes de utilizar a técnica sanduíche, conheça bem as características de cada profissional. Só assim saberá se ela poderá fazer efeito ou não. Terceiro, 360 graus. A última das técnicas de feedback é a 360 graus. Ela é muito utilizada para promover o espírito, entre aspas, onde todos atuam na evolução da empresa. O motivo é que, com o feedback 360 graus, a avaliação vem de vários lados, não só do coordenador ou gerente. Além disso, os cargos mais superiores também são analisados nesta técnica. A importância das técnicas de feedback. As técnicas de feedback são uma importante ferramenta de avaliação de performance, além de ser uma das formas de alinhar junto aos colaboradores as atividades e o caminho que o negócio está tomando. Sabemos que atrair talentos e manter uma equipe é um desafio para as empresas que querem ser atrativas no mercado de trabalho. Quando o feedback é feito da maneira correta, tanto o gestor quanto colaboradores são engajados e motivados e criam uma comunicação direta, muito benéfica. Fazer o feedback não se resume apenas em apontar erros ou fazer elogios. Quando acontece uma situação específica, é um momento que deve ser realizado com a maior transparência. Considerações finais. Gostaria de agradecer ao professor Daniel Lins pelo apoio e conhecimentos compartilhados, e aos demais aqui presentes neste momento. Obrigado.